Brasil, os crimes sexuais são a quarta violação mais recorrente contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas é do sexo feminino. As denúncias registradas são apenas uma parcela dos abusos sofridos por meninos e meninas. A forma de agir dos abusadores quase sempre é a mesma. Hoje ele dá um doce, amanhã ele dá presenteia com outros objetos, né? Parece-se muito longe da realidade, mas não é. Começa assim, o aliciamento começa assim. Normalmente as coisas acontecem na casa da vítima, ou é o vizinho, ou é o padrasto, é o vodrasto, ou é o pai, às vezes é o professor, ou o pastor da igreja. Então tem vários tipos de abusador. O explorador, o abusador, predominantemente, né, mas mais de 90% dos casos, e também do pedófilo, ele é do sexo masculino. São pessoas que realmente, é o que nós dizemos, são pessoas acima de qualquer suspeita. Olá! O TV Aberta de hoje vai abordar um tema que ganha cada vez mais visibilidade: a violência sexual contra crianças e adolescentes. Os números não conseguem revelar a gravidade do problema, que está em todos os lugares e em todas as classes sociais. A infância simples e encantadora, com brincadeiras e um mundo mágico a se descobrir. De repente, esse mundinho colorido começa a ganhar contornos de preto e branco. O sorriso dá lugar à tristeza. E um ambiente que deveria ser sinônimo de aconchego e proteção, muitas vezes é o mesmo que gera o sofrimento. As estatísticas apontam que a maioria dos casos de violência sexual ocorre dentro de casa, praticada por algum parente ou amigo da família. O Disque 100 em Mato Grosso do Sul registrou em 2015 3.382 denúncias. Destas, 379 eram de violência sexual. Números ainda distantes da realidade, porque muitos casos nem chegam ao conhecimento das autoridades. As ocorrências assustam e escondem uma prática que destrói a vida e os sonhos de milhares de crianças e adolescentes. Esta mãe relata o abuso sofrido pelo filho de apenas 3 anos de idade, crime cometido por um primo adolescente, e que ela só identificou quando percebeu uma mudança de comportamento no filho. É uma situação muito complicada, é muito difícil de você identificar. Muda o comportamento, muda o jeito de agir, a criança começa a falar repetidas vezes algumas coisas que você não acha que é normal. Ele faz perguntas que uma criança da idade dele não deveria perguntar ainda, que eu acho que é muito cedo. Então acho que adianta muita coisa. E às vezes a gente, pai, mãe, a gente fica sem chão, porque a gente não sabe como lidar. Porque a gente não está preparado para lidar com aquilo agora, naquele instante. É um choque que a gente leva. Uma questão fundamental do abuso sexual é que ele marca, né, uma precocidade no desenvolvimento infantil sexual da criança. O que era para acontecer lá na fase dos seus 12, 13, 14, 15 anos, na sua adolescência, acontece numa fase inicial, em que ela não tem ainda uma estrutura psicológica capaz de elaborar isso. Porque ela é, às vezes, a filha deste abusador, ela é a neta deste abusador, ou ele é o neto deste abusador. Então ele não tem ainda uma condição do seu papel. Qual é o seu papel naquela relação familiar em que ele está, né, sofrendo como uma relação sexual adulta? A psicóloga alerta para os sinais que a criança demonstra quando começa a sofrer algum tipo de abuso. E que todos que estão à sua volta precisam estar atentos, seja no ambiente familiar ou escolar. Na idade escolar, elas começam a retratar a realidade delas por meio dos desenhos. E isso acaba facilitando a investigação de que lá, talvez no seu ambiente familiar, ou na vizinha, ou no avô, ou na casa de um parente, esteja ocorrendo um abuso sexual. A forma como a criança coloca, às vezes é na escrita, às vezes é no desenho, às vezes é na fala e às vezes também é no brincar. Quando a criança
sofre por uma situação de abuso, passa por uma situação de abuso, ela passa a ter comportamentos diferentes. Então ela fica mais sexualizada, as brincadeiras dela são brincadeiras sexualizadas, os bonecos acabam tendo relações sexuais, se beijando, coisas que não seria da idade dela. Essa outra mãe faz o acompanhamento psicológico da filha adolescente, que foi violentada pelo padrasto. A família tenta seguir em frente, mas as marcas são difíceis de serem apagadas. Ninguém sabe o que eles passam. Eu tento, mas eu não consigo entrar na cabeça da minha filha, sabe? Tem dia que ela tá bem, que a gente brinca, que a gente dá risada, mas tem dia que ela não tá bem. O abusador era tratado como pai. Acompanhou o desenvolvimento da adolescente desde os 3 anos de idade e praticou a violência quando ela completou 14 anos. Sempre as pessoas me cobravam, sabe? Ah, você tem coragem e tal, mas você nunca vai esperar, porque a pessoa sempre te mostrou e demonstrou ser uma pessoa. E daí, e as crianças também eram apaixonadas. Eu sempre perguntava, minha filha, como que tá? Não falta com respeito? Não, sempre elas, não, imagina, o pai nunca. Então, eu sempre tive essa confiança, né? Então, a pessoa aproveitou do quê? Da insegurança, minha filha estava sozinha, de uma confiança que ela tinha essa pessoa como pai, que ela amava ele como pai, e ele fez isso com ela. O maior grau de incidência, né, de crimes de abuso sexual é cometido por padrastos contra enteadas ou enteados. Existem vítimas também do sexo masculino. Tios, primos, ou pessoas que de uma forma direta não pertencem à família, mas de alguma forma têm acesso àquela casa, têm livre acesso àquela residência, são capazes de despertar confiança, né, nos responsáveis por esta criança, de forma até que às vezes eles acabam assumindo um papel até, digamos assim, de guardião dessas crianças. E justamente aproveitando-se dessas situações em que normalmente 99% dos casos só está presente ali o abusador e a vítima, né, e a criança, é que acaba praticando esse abuso. E a violência não é apenas física, mas também psicológica. A confusão de sentimentos e a culpa são muito frequentes em crianças e adolescentes abusados sexualmente. Ela começou a sentir nojo e vergonha dela. Vergonha e vergonha de mim. Por isso que ela não tinha coragem de me falar. E ela achou que eu ia achar ruim com ela, que eu ia virar as costas para ela, porque era o que ele dizia para ela. Ele faz com que essa criança atraia para si a responsabilidade daquilo que está acontecendo com ela. Ela se sente como culpada. Eu tive um caso aqui, que a técnica aqui nos relatou no final da entrevista, que a menina saiu da sala e a primeira coisa que ela fez quando viu a mãe foi pedir desculpa para a mãe. Como se a mãe tivesse, como se ela fosse responsável por aquilo que ela, né? Então, assim, é uma das técnicas, por isso que eu digo que parece que são rituais, né, que são adotados por esses abusadores, que é exatamente isso, eles fazem com que a criança se sinta responsável, ela procura bloquear aquilo ali, ela manter aquilo em silêncio, sob pena de, se ela contar para alguém, a família vai sofrer, a família vai se desmanchar, então ela acaba se sentindo responsável pela dissolução da família. A dificuldade ainda é maior quando o abuso não pode ser comprovado por meio de exames e a única prova é a palavra da vítima contra o agressor. É o sofrimento vivido por essa mãe que relata o abuso sofrido pela filha de apenas 4 anos. O abusador seria o pai biológico da menina. O médico atendeu, olhou e falou que realmente, assim, no exame que ele fez a olho nu, que pode ter sido sim uma manipulação da vagina dela. Eu falei, mas como foi no ano anterior, já melhorou, né? Ele falou assim, mas ainda dá para ver que pode ter sido mexido sim. Mais de uma vez ela apareceu com a parte íntima avermelhada e quando a gente pergunta o que aconteceu, ela fala que foi o papai. E na maioria dessas vezes ele fica com ela, ele estava com ela, tipo assim, durante um período do dia. Porque a gente está separado, mas de vez em quando ele fica com ela. O crime de estupro de vulnerável pode ser desde um passar de mão
né, ou apalpar, ou alguma coisa nesse sentido, um sexo oral também não deixa marcas, né? Então não necessariamente tem que haver a conjunção carnal, a relação sexual para que o crime exista, né? Apesar da pouca idade e da falta de entendimento sobre a gravidade do que aconteceu, a menina demonstra que o abuso já deixou marcas. Diante da psicóloga, a criança se cala ao relembrar o caso. E tá doendo muito esse dodói ainda? Você contou pra mamãe? A dificuldade das nossas técnicas em obter esse relato é que a preocupação da criança, ela verbaliza isso: eu não quero que meu pai seja preso. Então, assim, ela às vezes ela acaba se preocupa mais até com os próprios familiares, com a mãe, pelo sofrimento da mãe, no caso desse pai ser preso, o pai e o padrasto. O primeiro plano de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul foi implantado em 1996 e serviu de referência para a criação do programa Sentinela, do governo federal. O idealizador do projeto é o psicólogo Ângelo Motti. Para ele, as ações de combate a esse tipo de violência deveriam se concentrar mais na prevenção, para pôr fim à cultura machista que predomina na sociedade. Quem é que viola a criança? São os homens. E é isso que a gente não consegue encarar, né? De fato, assim, do ponto de vista objetivo da sociedade, dos meios de comunicação, da propaganda, das campanhas, né? Nunca não vimos uma campanha dizendo, olha, os homens exploram as crianças, nós precisamos mudar a cabeça dos homens, a cultura dos homens, a educação, né? Quem educa os homens? São as mulheres e os homens. Então, as mulheres acabam, de uma maneira involuntária, reproduzindo esse modelo abusador, né? Esse modelo patriarcal, machista, né? Junto com os homens, né? Então, nós precisaríamos, de fato, um choque cultural, onde esses processos mudariam na formação da consciência das pessoas. E isso vem desde o processo de criação, de educação. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho de entidades que ajudam vítimas e familiares na superação do trauma e os caminhos percorridos pela denúncia até o julgamento do caso.